Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Assisti o novo Superman, acho que mais propriamente dito, o Superman da Marvel, né? É o Superman da Marvel, pelo amor de Deus, né? Já esperado, né, por ser do James Gunn, um diretor assim, bem fraquinho, que não exige nada, né? E filmes completamente esquecíveis, filmes assim, completamente bem fraquinhos na sua carreira, mas nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Antes da gente começar a falar tudo desse filme, ou bem pouco, né? Porque nós temos bastante coisa pra falar, mas do filme a gente tem muito pouco pra falar, né? Antes da gente começar, eu já convido vocês a se inscreverem no canal, deixar o like aí, quem quiser, quem gostar, claro, porque isso apoia demais o trabalho aqui. Gente, vocês querem que eu fale o quê? Eu vou começar por onde pra falar desse filme? Primeiro que, né, só de ver o diretor, o nome, né, da obra do James Gunn, já traz uma má impressão gigantesca, né? Porque assim, você pode até esperar um filme ali. Eu fui querendo assistir um Superman, né? Eu fui assistir o filme querendo me divertir. E não esperando nada de grandioso, nada de muito relevante por conta do histórico do diretor e querendo um pingo de esperança pra ele ter mudado sua pegada, né? Um diretor assim de nível fraquíssimo, e aí vocês vão lembrar dele, pra quem não sabe, ele fez aí o Esquadrão Suicida, fez Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia, em algum momento, gosto um pouco, é engraçadinho, é uma comédiazinha legal, né? O Esquadrão Suicida, o 1, eu tolero. Filmes completamente esquecíveis, filmes que te entretêm naquela 1 hora e meia, não sei o tempo, mas não entretém, né? Não te diverte o tempo inteiro. Te diverte, te entretém durante uma meia hora, mais ou menos. Então, dito isso, não temos grandes coisas pra esperar desse Superman do James Gunn. O que incomoda é que pega uma história, né? Pega um nome muito forte, cinematograficamente falando, que é da história do Superman. Então, choca em um primeiro momento. Choca de forma... Não é que choca, mas chama a atenção no primeiro momento de forma positiva. Mas vai sair o Superman novo, que legal, que legal. Só que depois, claramente, né, vendo o trailer, vendo a direção, aí você já sabe que tudo aquilo ali tende a ser uma cilada. E esse filme, ele tem todos os checks dos filmes fracos, ruins, feitos on demand, feitos sob demanda, atualmente. Vamos lá. Bons atores. Tem, check. Inclusive, vou enaltecer o Nicolas. O cara que faz o Superman é legal, mas vou ter que enaltecer o Nicholas Hoult, que é o único momento em que prende um pouquinho a nossa atenção. Então é em relação ao Lex Luthor. Pra mim o filme ele é do Lex Luthor, só que no geral, né, no final acaba sendo ruim, né? Acaba sendo um personagem, desculpa aqui, mas acaba sendo babaca porque o filme inteiro ele não tem história, o filme inteiro ele é muito ruim. Então eu enalteço o Nicholas Hoult pelo que eu sei que ele é. Tem outros belíssimos atores, como o Robert Zane, que fez, né, ele fez o Suits, que é um outro ator que mal aparece coadjuvante, mas tem bons atores no filme, só que eles não são explorados, são meramente colocados ali pra vender. Isso é uma artimanha muito prática desses filmes ruins, esquecíveis, fracos, hoje feitos meramente pra vender imediatamente, né, momentaneamente. Então, é um filme... Então, ele tem todas as características de um filme muito fraco. Bons atores, check, pra vender, pra te chamar atenção. Você fala, pô, eu gosto desse, eu gosto daquele. Nossa, eu já assisti um bagulho da hora com aquela atriz, com aquele ator. Então isso tem, que é pra vender, que é pra nos estimular a ver, a assistir. Então, bons atores em um filme lixo, tem. Roteiro de IA
Tem, e o roteiro que eu digo é realmente o roteiro de IA. As cenas de ação, não só as cenas de ação, as cenas do filme todo, são aquelas coisas mais óbvias possíveis. Sabe, e eu não tô nem aqui querendo dizer eu não tô falando aqui de Regresso, Birdman. Sabe quando você vê, ou mesmo Gladiador, sabe quando você vê uma filmagem diferente, dinâmica, com a assinatura do diretor? Eu não tô cobrando isso, mas em termos de filmagem, ele é o filme mais óbvio, mais padrão possível. Então é um roteiro, é o roteiro mais básico mesmo, feito ali da forma mais simples, literalmente pro filme acontecer. Então roteiro de IA, atores bons e cenas pesadas. Cenas desconexas pesadas tem também. Você está no meio de uma babaquice, de uma história que tenta colocar comédia, e eu já vou chegar nisso, mas você tem cenas pesadas que você não entende. Você tá ali vendo a historinha do Superman, mal desenvolvida, mas você tá vendo alguma coisinha do Superman, aí você vê piada, aí você vê uma cena muito pesada que não dá encaixe pro filme. Perde completamente o clima do filme. Você fala, mas do nada você vê uma morte ali, um assassinato, que você fala assim, que isso? Aí na cena seguinte você já vê piada. Então ele tem roteiro de IA, os atores bons em um filme lixo pra chamar atenção, pra vender, cenas pesadas e elementos canalhas, né? Tem a questão da nostalgia, que é trazer coisas do passado ou coisas que nós gostamos na história para tentar fortalecer, para tentar melhorar a ideia de algo que não se sustenta. Então nós vamos ter coisas ali interessantes como vilões ou personagens ou roupas, elementos antigos do Superman, nostálgicos, que dê para nós fazermos comparações simplesmente jogados no filme para fortalecer um pouco um filme mal desenvolvido, com piadinhas ridículas tentando imitar a Marvel, né? Porque isso é característica desse diretor, infelizmente fraquíssimo, e cenas pesadas, né? Esses elementos tudo compõem exatamente o que são esses filmes de hoje em dia, né? O que são esses filmes sendo feitos sob demanda. E aí vocês vão falar, mas Tidico, você tá criticando demais e tal. E aí nós vamos ter que voltar um pouquinho no roteiro, porque eu falei roteiro de IA. Ele é um roteiro de IA, e aqui eu vou ter que tomar bastante cuidado pra falar. Ele é um roteiro de IA na questão na transição das cenas, na filmagem, na edição, das câmeras, né? Ele é um roteirinho bem de IA mesmo, bem fraquíssimo, que não nos surpreende. O filme ele não surpreende em nada, em momento nenhum. Ele não tem absolutamente, ele não agrega absolutamente nada. Roteiro de IA com algumas falas do diretor, né? O filme ele é meramente feito para algumas críticas, para algumas revoltas, para algumas coisas pessoais do diretor querer falar. Então ele usa de forma muito canalha, para mim, a história do Superman, e isso aqui não é nem as críticas que ele tá fazendo em relação a como está o ser humano hoje em dia, questão dos governos, porque aí eu posso falar de tudo, né? Eu posso falar de cuidado com a mulher, depressão, os governos, né? A tirania, tudo. A gente pode tudo, porque ele joga de forma completamente desorganizada e sem a preocupação nenhuma de vomitar isso na gente, usando a história do Superman. Ele simplesmente vomita a opinião dele do mundo ou a revolta dele com o mundo, independente dele se eu concordo ou não com o que ele está falando. O que é inaceitável pra mim é ele usar a história do Superman pra dar a opinião dele. Bastaria um post pra ele mostrar toda a indignação que ele tem com a política americana ou a política do mundo, ou como está a sociedade, né, hoje em dia, como o ser humano está cada vez mais narcisista, egoísta, fútil,
Então, a opinião dele, do James Gunn, sinceramente não me importa. Eu me predispus vir aqui a falar do filme. É um filme inútil, é um filme horroroso, mal desenvolvido. O Superman apanha o filme inteiro por escolha do diretor, mas isso também faz parte desse Superman que ele criou no universo da cabeça dele, né? Aqui eu vou deixar pros fãs, eu não leio gibi, eu não acompanho os gibis, eu vou deixar pros fãs falarem dos elementos, né, o Lex Luthor me agrada bastante pelo ator, mas eu vou deixar pros fãs falar da relação, né, do Superman com os vilões, montando a Liga da Justiça, com a Mulher Gavião, com o Lanterna Verde, com tudo que ele colocou. Acontece que, falando do filme, é tudo vazio, pobre, meio que superficial, sem lógica, só pra nós vermos críticas do diretor em relação à sociedade, ao que ele tá achando aí, às ideias da cabeça dele. Dá pra discutir isso? Dá pra conversar mediante isso? Então isso pra mim é inaceitável. E é aí que o filme não acontece. E agora, né, eu acho que ele tentou fazer a pegada do filme da Marvel, é um filme da DC, óbvio, mas ele tenta fazer a pegada do filme da Marvel, que é pra funcionar. E eu acho que é uma grande... Estão falando aí, extra cinema, né, extra filme, que é a grande aposta dele, se der o retorno, não só financeiro, mas de aceitação, para ele continuar, a partir disso, esse novo universo do Superman. Ele acha que colocar piada, igual alguns filmes da Marvel, que às vezes funciona, às vezes não funciona, porque a Marvel fez filmes muito ruins também. Ele acha que colocar piada, fazer um Superman tipo Guardiões da Galáxia, essa é a receita, isso aí funciona. Pra mim, isso é mais uma das desculpas pra ele fazer um filme... Como é que eu vou falar isso? Pra ele fazer um filme pessoal. Pra ele fazer um filme pessoal. Porque é tudo da cabeça dele, né? Cabe a nós assistir ou não. O que me incomoda é o clickbait, né? O que me incomoda é a gente falar, pô, agora eu vou assistir um filme bom. Porra, Superman novo, vamos ver se eles acertam, né? Temos várias lembranças boas do Superman. Principalmente com o do Christopher Reeve, que esse não chega nem aos pés, mas assim, ele passa mais muito longe. Então é isso. Nós somos bombardeados com isso, para ver a opinião de uma pessoa, independente se ele está certo ou errado nas críticas dele. O filme, falando em questão de filme, é um lixo. Ele não consegue fazer um filme de super-herói. Ele não consegue fazer o filme do Superman. Ele usa personagens que existem, ele usa uma história que existe, hype. Ele pega uma história que existe para meramente dar a sua opinião em situações específicas, as críticas que ele tem da sociedade. Que, assim, de verdade mesmo, sinceramente, não me importa. Acho que o cinema... Aí nós já vamos pra uma outra conversa, né? Eu tenho ressalvas com o Chaplin. Não tô falando mal do Chaplin, tá? Chaplin, pra mim, se não for o maior, é um dos maiores cineastas da história. Só que o que me incomoda é que era um momento de falar, de expor algumas coisas. Mas eu prefiro muito mais o Chaplin fazendo arte do que gritando política. Isso é gosto. Isso é gosto. Então, James Gunn, a sua história, a sua opinião política ou sua crítica à sociedade não me interessam em absolutamente nada. Absolutamente nada. Você pode estar certo ou você pode estar errado. Esse filme, ele é um lixo. Ele é vazio, fraco, os personagens, tirando o Nicholas Hoult, não são explorados, os personagens não, os personagens não tem nem, eles não tem nem, os personagens eles não têm profundidade nenhuma, os atores não são explorados e o seu filme não acontece porque, pra mim, você já era um diretor fraco, mas, de novo, o seu filme acontece porque você não está preocupado em fazer o filme. Você está preocupado em dar sua opinião
parece que você está preocupado em dar sua opinião em relação a questões pessoais, talvez da sua política, do que você acha de alguns assuntos bem específicos. Então tá aí, gente. Agora vocês têm um Superman da Marvel, que tem algumas cenas pesadas, piadinhas tentando imitar a pegada da Marvel, atores bons em um roteiro de IA com algumas falas alteradas do diretor que ele quer vomitar pro mundo em um filme completamente mal executado e sem lógica. É por aí ou não é? Deixa nos comentários quem quiser alguma coisa. Quem quiser dizer alguma coisa, claro, isso é uma conversa nossa. O vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ative as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.